Fala, meus amores, como é que estão todos vocês? Vamos quebrar a banquinha FGVzinha. Galera, muita gente me mandando mensagem e dizendo: professor, pegue aí questões da FGVzinha para o nosso concurso. Então, gente, aqui nós estamos, tá? Pegando aqui várias questõezinhas da banquinha FGVzinha. Meus amores, aproveitem aí, ó, dá o like aí, curta e compartilha. Tá aqui, galera, tio Sormani na área e tá aqui, ó, o nosso site www.exataspragabaritar.com.br. Vamos embora. Questõezinhas da banquinha FGVzinha. Galera, tá aí uma questãozinha agora, ó, super recente, FGV TCE Pernambuco. Vem comigo. Considere a proposição a seguir. Se o juiz defere a liminar e o advogado protocola a petição, então a audiência é marcada ou os honorários são pagos. O número de proposições simples que a constituem é de, galera, questãozinha super tranquila da FGV. Ele está perguntando aí quantas proposições simples eu tenho dentro dessa proposição, que é composta, né? Que tem conectivos. Gente, o que seriam as proposições simples? São as ideias distintas, os pensamentos distintos que eu tenho dentro dessa frase. Vamos lá, ó. A primeira ideia: o juiz defere a liminar. Isso é uma proposição simples. É uma proposição que tá só, né? É indivisível, é indestrutível. A outra: o advogado protocola a petição. Já tenho aí duas ideias distintas. A outra, professor: a audiência é marcada. Professor, e a outra? A outra, meus amores, os honorários são pagos. Então, ó, a primeira proposição simples: o juiz defere a liminar. A outra: o advogado protocola a petição. A outra: a audiência é marcada. E a outra: os honorários são pagos. 4 ideias diferentes, 4 pensamentos distintos. Resposta: letra D de Deus. Gente, só o néctar. Facinho, facinho, molinho, molinho. Professor, e se ele pedisse pra gente o número de linhas que essa proposição tem ao construir a sua tabela verdade? Ó, o número de linhas é sempre 2 elevado ao número de proposições simples distintas. Quantas ideias diferentes eu tenho? 4. O que é 2 elevado a 4? Ó, é multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Se ele perguntasse quantas linhas tem a tabela verdade dessa proposição? 16. E, gente, ultimamente as provas da FGV vêm com essa pegada de contar quantas proposições simples eu tenho, tabela verdade, né? Saber a regra dos conectivos, tá? FGV aí se reinventando, por isso que você tem que acompanhar o inimigo. Vamos embora. Gente, questão 2, ó. Uma questão da FGVzinha sobre um tópico que cobra dentro do seu concurso. Razão. Vamos lá, ó. A razão entre o número de mulheres e o número de homens no departamento em que Luísa trabalha é de 5 para 7.
Gente, poderia aparecer também assim na hora da prova, né, ó. Beleza? Gente, primeira coisa, ó. Razão é sinônimo de divisão. Quando eu digo a razão entre o número de mulheres e o número de homens, lembre, razão segue uma ordem. Se ele está falando mulheres primeiro e homens depois, então a razão, a divisão entre a quantidade de mulheres que eu não sei, vou chamar de M. E a quantidade de homens que eu não sei, vou chamar de H. Quanto é a razão? 5/7. Gente, o que quer dizer isso? Para cada 5 mulheres, existem 7 homens. E aí ele diz, e o total de funcionários nesse departamento é 60. Então, se eu somar mulheres mais homens, isso tem que dar 60. E aí ele diz, ó, olhe, sem contar Luísa, o número de mulheres desse departamento é igual a... Galera, quem já é meu aluno não pode perder esse tipo de questão. O que é que a maioria faz? Multiplica aqui cruzado, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí tira o valor de uma letra, substitui, aí resolve uma equação. Galera, eu já disse, ó, entenda. Isso aqui que ele te dá é o todo. E isso aqui são as partes. Toda questão que você tem o todo e tem as partes, não perca tempo. O que é que você vai fazer? Vou pegar o todo e dividir pela soma das partes. Quando eu faço isso, eu estou encontrando o valor de uma parte, de um pedaço. Isso aqui vai ficar 60 dividido por 12, isso é 5. Professor, o que quer dizer, ó? Ó, tem agora 2 Solman olhando para você. Vamos lá. Gente, uma parte vale 5. Só que ele quer, ó, mulheres. Mulheres tem quantas partes? 5 partes. Só que cada parte não vale 5. Então vai ficar 5 vezes 5. 25. Tem 25 mulheres. Professor, e homens? Homens tem 7 partes. Só que cada parte vale 5. 7 partes de 5, ó. 7 vezes 5. 35. 35 é o total de homens. 25 é o total de mulheres. Aí o cara marca lá, letra D de Deus. Desculpe. Mas ele falou aqui, ó. Sem contar Luísa. Então, galera, você tem que tirar a minha amiga Luísa do meio, ó. Então, você vai pegar 25 e vai tirar a minha amiga Luísa. Vão ficar quantas mulheres? 24. Letra C de quê? De coração para vocês. E de chupa FGV. Só o néctar. Tá vendo, galera? Que beleza. Vamos para a próxima. Questão 3, ó, da parte de lógica. Vamos lá. MPE, viu? Rio de Janeiro. Ó, Renato disse, ó, Renato disse, eu não passei pelo bar e o quê? Fui para a academia. Sua esposa disse, eu sei que isso não é verdade. Considerando que a esposa de Renato está certa, sempre as nossas mulheres, elas têm razão. É correto concluir que, gente, o texto está dizendo que o que a esposa de Renato falou não é verdade. Ou seja, ele está dizendo que essa frase que Renato disse não é verdade, é uma mentira. Toda vez que disser essa frase é falsa, ela não é verdadeira, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer a negação dessa frase.
a negação. E é para negar, gente, ó, uma frase que tem um E. Prof, como é que eu nego uma frase que tem o E? Ó, lembra da dica do tio, ó? É o negou tudo. Como é que eu nego o E? Nego tudo e troco o E por ou. Como é que eu nego o ou? Nego tudo e troco o ou por E. Gente, eu até brinco dizendo, ó, esse é o velho netrone. O que é netrone? Nega tudo e troca o E por ou. E se for ou, nega tudo e troca o ou por E. Eu vou negar, eu não passei pelo bar. Qual é a negação de eu não passei pelo bar? Eu passei pelo bar. Eu quem? Renato, né? Então, ó, Renato passou pelo bar. Renato passou pelo bar. Passou pelo bar. Passou pelo bar. Porque quando eu nego uma frase que tem um não, é só retirar. Troco e por ou. Aqui já tá fora, gente, ó. Aqui já tá fora. Porque eu tenho que trocar o e por ou. E nego fui para a academia, ou seja, não fui para a academia. Ou seja, Renato, né, não foi para a academia. Resposta, letra D de quê? Delícia. Letra D de delícia. Gente, questão do MPE, Rio de Janeiro. Nega tudo e troca o E por ou. A negação de não passei pelo bar é passei pelo bar. Troco o E por ou. A negação de fui para a academia é o quê? Não fui. Matamos. Vamos para a quarta. Gente, questão agora, ó, FGV, CNU. E veja, é o que eu digo. Aqui a gente vai em cima das questões mais recentes. Aqui a gente não deixa passar nada. Vamos lá. Em uma bandeja há 11 empadas. 11 empadas. Sendo 5 de frango. Botar F, tá? 5 de frango. E as demais palmito. Ó, como são 11 ao todo e eu tenho 5 de frango, o que resta é palmito, né? 11 menos 5 dá quem? 6 de palmito, tá? Todas têm exatamente o mesmo tamanho e aparência. Sofia pega aleatoriamente 3 empadas. Qual é a probabilidade de que as 3 empadas de Sofia tenham o mesmo recheio? Vamos lá. Ele quer a probabilidade de ter o mesmo recheio. Gente, se tem o mesmo recheio, ou as três são de quê? São de quê? De frango, ou seja, a primeira é frango, e a segunda é frango, e a terceira é frango. A gente vai calcular aqui, ó, essa probabilidade das 3 serem de frango. Vamos lá. Como é que eu calculo probabilidade? Não é o que eu quero sobre o que eu tenho. Vamos lá. Para escolher a primeira de frango, eu tenho quem? 5 chances no meio de 11. E é vezes. Só que lembre, eu já retirei uma de frango. Quando eu for escolher a próxima, agora eu tenho quantas? 4 chances em quanto? Em 10. Então, das 5, já saíram 2, né? Para escolher a próxima, agora eu tenho quantas? Eu tenho 3 no meio de 9. Então, aí eu estou escolhendo as 3 de frango. Beleza pura, galera. Só alegria. E aí, ó, vamos lá, multiplica. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. 10 vezes 9, 90. Vezes 11,
990. Cortando aqui vai ficar quem? 6 sobre 99. Vou deixar isso aqui assim, tá? Não vou nem simplificar. Ou, professor, por que ou? Gente, ele disse que as 3 empadas têm o mesmo sabor. Ou as 3 são de frango, ou as 3 são de palmito. A primeira de palmito, e a segunda de palmito, e a terceira de palmito. Vamos lá. Para escolher a primeira de palmito, quantos de palmito eu tenho? 6. Para escolher em 11. E vezes. Gente, eu tinha 6 de palmito, né? Mas não já escolhi uma? Para escolher a próxima, eu só tenho 5. Em quanto? Em 10. Reduz em cima, reduz embaixo. Veja, eu tinha 6, né? Só que eu já escolhi 2. Agora eu tenho quantas? 4 no meio de 9. Isso vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai dar quanto? 120. E embaixo, 11 vezes 10 vezes 9, 990. Ó. Cancelando aqui, dá quanto, gente? Isso. 12 sobre 99. Então, ó, lembra que o ou é soma? Então, ó, ou as 3 são de frango, 6 sobre 99, ou as 3 são de palmito, 12 sobre 99. Gente, aí fica molinho, né? Como é que eu somo frações com denominadores iguais? Conservo e somo os numeradores. 6 mais 12 dá quanto? 18. Professor, eu vou fazer continha? É? Gente, não, né? Porque veja, raciocine. Se ele quer aproximadamente, ó, se fosse 18 sobre 100, seria 18%. Tranquilo? Se fosse 18 sobre 100, seria 18%. Aí é 18 sobre 99. Isso é aproximadamente quanto, gente? 18%. Letra correta. Letra o que, gente? Letra C. De que, professor? Letra C de chupa FGV. Tá vendo, galera? Que beleza pura. E, galera, se você pegar 18 sobre 99, isso é uma dízima, né? Isso aqui dá 0, 18, 18, 18, tá? Se você pegar e multiplicar isso aí por 100%, né? Você vai ver que isso aí, de fato, é aproximadamente, quem, gente? 18%. Aí eu tenho letra C. Agora, ó, do CNU. 5/10/2025, não é? Vamos lá. A quinta, ó. Para a reforma de um hospital, a empresa encarregada necessita de azulejos especiais para revestimentos de vários ambientes. Caixas desses azulejos especiais foram encomendadas a uma empresa especializada e a entrega foi da seguinte forma: no final da primeira semana, a terça parte do total da encomenda foi entregue, ou seja, a terça parte é um terço. Tem gente que bota letra nessa questão, não precisa, gente. Mas vamos lá. No final da primeira semana, um terço do total. Aí tem gente que faz um terço de T. Pode ser, tá? Um terço. No fim da segunda semana, uma nova remessa foi entregue correspondendo a 40% do total. Ó. É em cima do total. Galera, vamos deixar tudo em fração. Quem é 40%? 40 sobre 100. Se eu cortar aqui um zero em cima, um zero embaixo, ó. Simplifique aqui por 2. Isso dá quanto? 2/5. Então, ó, na primeira semana,
um terço. Depois, no final da segunda, 2/5. E aí ele diz, no fim da terceira semana, as 32 caixas restantes foram entregues. Qual o número de caixas de azulejos especiais? Galera, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui eu já tenho um terço no final da primeira semana. E aqui do total, 2/5. Eu vou somar para ver quanto já foi do todo. Lembra que eu dou uma diquinha, que é o método do peixe. Você vai desenhar um peixinho, ó. Para que serve esse método do peixe? Para a gente somar frações ou subtrair frações que os denominadores são diferentes. Então, faz o peixinho. 3 vezes 5, 15. Cruza. 5 vezes 1, 5. Cruza. 3 vezes 2, 6. Não é para somar? A gente soma. 5 mais 6 dá quanto? 11. Galera, o que significa 11 sobre 15? É como se eu tivesse 15 fatias de pizza e das 15 fatias de pizza eu já peguei 11. Então, qual seria o resto, o complemento? Pô, se de 15 você já pegou 11, faltam quantas? 15 menos 11. 4 fatias de 15. Ó, pense, na primeira semana foi um terço do total. No fim da segunda semana, 2/5. Quando eu somo, dá 11 sobre 15. O que é que isso significa? De um total de 15 pedaços, eu já peguei 11. Faltam 4. E, gente, esses 4 pedaços aqui de 15, ó, que é o resto, são exatamente as 32 caixas. Você podia fazer assim, ó. Esses 4 pedaços são as 32 caixas. Só que eu quero o quê? Na questão, eu quero o total. O total são quantos pedaços? 15. Isso vai me dar o total de caixas, que é quem? X. Gente, é só cruzar. Vai ficar quem? 4 vezes x, 4x, ó, igual a 15 vezes 32. Quem é o x? O 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 15 vezes 32 dividido por 4. Simplificando aqui, 32 por 4 dá quanto? 8, né? E 15 vezes 8 dá quanto? 120. 120 caixas aí. Lady B. Lady B. Você podia pensar assim se você quisesse, gente. Ó, repare, raciocine. Quando você somou, deu 11 sobre 15. Isso quer dizer que o quê? De 15 pedaços, eu já peguei 11. Sobram quantos pedaços? Sobram 4 pedaços. E esses 4 pedaços vale 32, né? Se eu quiser saber o valor de um pedaço, é só pegar 32 e dividir para 4. Dá 8 aqui para cada, né? Ó, dá 8 aqui para cada. Não dá 8 para cada? Só que eu quero o todo. O todo não são 15. E cada pedaço não vale 8, né? 15 vezes 8 vai dar quanto? 120. Tem gente que se sente mais confortável fazendo regra de 3. E tem gente que gosta de fazer assim. E aí? Tá vendo, gente? Que lindo. Que beleza pura. Só alegria. Gente, é isso. Gente, quem não tá inscrito no nosso canal, se inscreve. Deixa o like, curta, compartilha. Segue o nosso Instagram. Ó, hoje tem aulas aqui no canal, aulas legais.
assistam, tá? E, gente, deixa o like aí, curte e compartilha. Entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo. E é isso. Segue lá nosso Instagram do Exatos para Gabaritar. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Que é muito importante. Vai ter vários aulões aqui que você tem que estar inscrito para que você assista a aula. Gente, um beijão, valeu, fui. Deus abençoe. Vamos embora. Vamos chegar aos 200 mil. Valeu.